Pai do Senhor, meus queridos. Pai do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a sua vida. Estamos reunidos aqui em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus venha abençoar sua vida hoje. Que Deus te abençoe e te guarde. Convido você a orar, porque nós estamos felizes aqui na cidade de Novais, que Deus tem sido muito bom para nós. E eu acredito que Ele também deve estar sendo muito bom para vocês. Que Deus venha abençoar a cada um. Coloque diante de Deus a sua necessidade, o seu agradecimento, a sua petição, a sua real necessidade. Vamos falar com Deus e pedir essa bênção maravilhosa. Pai, nós te agradecemos, te louvamos, meu Deus. Engrandecemos o teu nome porque nós cremos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Deus que fez os céus e a terra, que está conosco aqui agora, se faz presente nas nossas vidas. E por isso, Pai, nós cremos, Pai, que por Senhor se importar conosco, nós nos apresentamos diante de Ti como servos, pedindo para que o Senhor venha agir na nossa vida, que o Senhor, Pai, venha atender os pedidos de oração que chegam até nós, Pai. Que o Senhor venha colocar a sua graça sobre a vida dos teus filhos. Que o Senhor venha nos ajudar hoje, Pai, e pôr a tua mão, Pai, de poder, de misericórdia, e estar conosco neste momento, Pai. Meu Deus, visita aqueles que estão enfermos, que estão necessitando de uma causa na justiça. Que o Senhor venha colocar a sua graça, o seu poder e a sua misericórdia. Que o Senhor venha mudar essa história. Essas pessoas também, Pai, que estão sofrendo com esse vírus, nós pedimos que o Senhor venha repreender toda a ação do inimigo e toda a obra do maligno. Pai, põe a tua mão, derrama da tua unção e do teu poder, Pai. Visita esses hospitais, esses locais onde que essas pessoas estão internadas, as suas casas. Meu Deus, faça um milagre. Cuida de nós. Toma teus filhos pelas mãos, porque nós também te agradecemos, Pai, e te louvamos por tudo. Também pedimos que o Senhor venha iluminar nossa mente, que possamos continuar estudando este salmo, finalizar esse estudo, e o Senhor nos dá o entendimento e nos dá o crescimento espiritual que nós precisamos. Fica conosco, Pai, porque nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, meus queridos, mais uma vez, nós estamos estudando o Salmo 119, que é o último dos Salmos de Sabedoria, mas é o mais extenso salmo do livro de Salmos. O livro de Salmos a gente sabe que é o inário do povo judeu, também é um livro poético que os escritores que compuseram esses salmos, eles colocaram toda a sua emoção nesses salmos, como nós estamos vendo aqui no Salmo 119, Davi, ele colocou toda a sua emoção, as dificuldades, os momentos de fraqueza, a necessidade de ser vivificado através da palavra, colocou toda a sua confiança na palavra de Deus e nas promessas de Deus para a sua vida. É o que nós temos que fazer também. Esse Salmo 119, ele é interessante porque ele tem 176 versículos, é dividido em 8 versículos, e ele também, por causa disso, é chamado de um salmo alfabético ou um salmo didático, que ele nos traz algumas lições a serem aprendidas como um salmo de sabedoria. E cada porção ou cada parágrafo de 8 versículos é iniciado com uma letra do alfabeto hebraico que enumera como se estivesse numerando de 1 a 22. Essa semana, hoje, na verdade, nós estaremos estudando a letra Ain. E essas letras, no original, elas começam, essa letra inicia cada trecho. Então, a letra Ain, nós estamos aqui
iniciando mais um trecho, e eu peço para que você abra sua Bíblia ou abra ela no dispositivo que ela está armazenada, no Salmo 119, a partir do verso 121. Nós vamos ler até o verso 128, que diz assim: Tenho praticado a retidão e a justiça, não me entregues a meus opressores. Seja fiador do teu servo, para meu benefício. Não permitas que os soberbos me oprimam. Meus olhos desfalecem à espera da tua salvação e da promessa da tua justiça. Trata teu servo conforme teu amor, ensina-me teus decretos. Sou teu servo, dá-me entendimento para que eu conheça teus testemunhos. Senhor, está na hora de agires, pois eles descumpriram tua lei. Pois amo teus mandamentos mais do que o ouro, sim, mais do que o ouro puro. Por isso dirijo meus passos por todos os teus preceitos e rejeito toda a vereda da falsidade. Esse salmo é dividido em... Esse trecho é dividido em 4 partes, do verso 121 ao 122, é a oração do homem justo contra a injustiça. Da prisão, da opressão, ele apela a Deus para ser o seu fiador. Do verso 123 ao 125, ele verbaliza sua ansiedade cansada por livramento. Verso 126, ele aponta o tempo. Do 127 ao 128, ele professa seu amor supremo pela lei de Deus, em contraste com o desprezo dos opressores por ela. Então nós vamos iniciar com o verso 121 e o 122, que diz: Tenho praticado a retidão e a justiça, não me entregues a meus opressores. Seja fiador do teu servo, para meu benefício. Não permitas que os soberbos me oprimam. É interessante que quando a gente tenta ter uma vida por mais certa possível, parece que tudo acontece para que a gente mude a direção, que a gente se conforme com a lei deste mundo, com o curso desse mundo. Todo mundo faz errado, só por que você vai fazer certo? E o salmista, ele está dizendo aqui que tudo está acontecendo de errado para ele. Os opressores dele estão vindo para cima dele. E ele fala para Deus: tenho praticado a retidão, eu tenho caminhado conforme a tua palavra e seguido a tua justiça e vendo ela, presenciando ela, e estou sendo oprimido. Porque é aquela pergunta que normalmente a gente faz: por que isso acontece? Então a gente vê que essa integridade de Davi é consciente e tem que ficar na nossa mente também quando nós tentamos ir para frente, caminhar conforme a lei de Deus. Nós temos que buscar essa integridade, estar consciente dela, sabe? E ele também mostra uma deficiência consciente. Quando ele pede para Deus guardar o bem-estar do teu servo. No verso 2. Sabe? Nós temos dificuldade em achar que tudo que está correndo errado é porque nós estamos fazendo a coisa errada. Por isso que nós temos que analisar a nossa vida sempre pautada com a palavra de Deus. O que Deus manda fazer? Em seus passos, o que faria Jesus? Até um tema de um livro, um tema de um filme. Então, quer dizer, você, no momento que você tem que tomar a decisão, você tem que olhar e dizer assim: se fosse Jesus que estivesse tomando essa decisão, como ele tomaria? Será que da mesma forma que eu estou fazendo?
mas quando você pratica a justiça de Deus, você medita na Bíblia, nos preceitos de Deus, na palavra de Deus, você começa a ter a certeza de que você está indo na contramão desse mundo. O interessante aqui é que no verso 122, que ele diz que seja fiador do teu servo, duas coisas aqui eu queria apontar. Primeiro, servo, naquela época, e a tradução da palavra servo, tanto no hebraico como no grego, ela tem o mesmo significado, é escravo. E é um título que as pessoas que tinham um contato com Deus, era prazeroso ser chamado de servo, ser chamado de escravo. Então nós vemos aqui que quando ele pede a fiança para Deus, ele está dizendo assim, ser fiador é tomar a conta daquele que não pode pagar, no momento se ele não conseguir pagar. Quem que foi o nosso fiador? Foi Jesus Cristo, através da cruz do Calvário. Ele pagou o preço por nós. E a mesma coisa aqui ele está pedindo para Deus, falando, Senhor, seja fiador do teu servo, do teu escravo, para meu benefício. Não permitas que os soberbos me oprimam. Então quer dizer, não deixa que os opressores eles venham exterminar. Hebreus 7:22 diz que de tanto melhor aliança Jesus foi feito fiador. Então essa aliança ela não quebra. Então quer dizer, Jesus sendo o nosso fiador, ele nos chama, ele traz a nossa vida diante do Pai e nos apresenta ao Pai e diz, Pai, esse é o Márcio, ele creu na minha obra e eu quero apresentar a Ti para que o Senhor transforme ele de injusto em justo. Quer dizer, ser fiador nesse sentido é ser transformado em justo, ou a palavra que nós usamos é ser justificado. Então você está sendo justificado diante de Deus. Quando Cristo é o seu fiador, você é justificado diante de Deus. Deus te transforma numa pessoa justa. Você era injusto, passa a ser justo. E nesse momento Deus adota você na família dele e você é chamado de filho de Deus por adoção, mas por amor e pela obra de Jesus Cristo. Então ele pede essa fiança, ele precisa dessa fiança, nós precisamos dessa fiança. É algo bem esperado por nós. É a promessa que está na palavra de Deus, que Cristo, ele se fez maldito por nós, que ele se entregou por nós, para que nós pudéssemos ser feitos benditos na sua pessoa. Cristo é a garantia que o pecador, ele vem e é transformado numa pessoa justa. O Evangelho nos garante isso. A palavra de Deus nos garante isso. Sabe? É assim que Cristo aproxima um pecador do Evangelho. A palavra de Deus, ela nos traz esse prazer porque ela faz com que nós nos aproximemos de Deus e somos chamados de justos por crer na sua palavra, por crer na obra salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o nosso coração ele é restaurado, é transformado. A nossa mente é regenerada. Somos feitos nova criatura em Cristo Jesus. Versos 123, 124, 125, ele diz, meus olhos desfaleceram à espera da tua salvação e da tua promessa, da tua justiça. Trata teu servo conforme teu amor. Ensina-me teus decretos. Sou teu servo. Dá-me entendimento para que eu conheça teus testemunhos. Aí nós vemos que ele tem medo de perder
essa garantia. Por isso ele clama mais uma vez, porque os olhos dele começam ele começa a entrar em pânico, ele começa a ansiar que essa salvação venha logo, que o Senhor venha restaurar a vida dele rápido. Então ele mais uma vez ele clama aqui, e ele está preocupado com esse perigo de cair a qualquer momento, por isso que ele clama a Deus. É isso que nós temos que fazer também. No momento que talvez a gente vê que pode ser que exista alguma cilada do inimigo, ou mesmo uma brecha nossa, nós temos que clamar e pedir para que o Senhor não deixe nossos olhos desfalecerem, porque nós estamos esperando a salvação, nós estamos esperando habitar com Cristo na eternidade. Sabe? Nós fazemos essa confissão dizendo ao Senhor que nós somos servos, que nós somos escravos, e o amor dele, por amor dele, conforme o amor dele, nós nos sentimos felizes nessa posição de servir ao Senhor. É algo que é o serviço que nós temos que prestar a Deus. E ele fala assim: trata teu servo conforme teu amor. Quer dizer, o amor de Deus é infinito. O amor de Deus é paciente, é longânimo. O amor de Deus tem nome, chama Jesus Cristo. E ele pede mais uma vez: ensina-me teus decretos, porque nós precisamos aprender todo dia, nos desviar das aparências e das ciladas do mal, as ciladas do inimigo. Nós temos que saber que temos que ter confiança nessa misericórdia divina. Nós temos que ser submissos a essa autoridade divina que vem direto do trono de Deus. E a nossa oração tem que ser sempre por esse ensino divino. E nós vemos aqui que ele faz essa oração e ele afirma no verso 125: sou teu servo, sou teu escravo, dá-me entendimento, para que eu conheça teus testemunhos. Quer dizer, é aquele encontro real diretamente com Deus, é aquele encontro real com Cristo, onde você consegue entrar numa atmosfera que você chega pelos olhos da fé até tocar nele. Sabe? Nós temos essa instrução que é celestial. E quando ele pede, ensina-me, ele está pedindo mais do que riqueza, mais do que todo o ouro desse mundo, porque ele está pedindo algo que não é supérfluo. Ele não está pedindo honra, ele não está pedindo dinheiro, ele não está pedindo honraria, não está pedindo nada. Mas ele está pedindo para Deus tratar ele como escravo, mas com o amor dele. E ele compreende que a alma culpada dele precisa disso. E por isso ele clama mais uma vez e diz assim: ensina-me os teus decretos. Ele pede para tratar o seu servo como num sentido de devoção, um espírito de consagração, prestando o serviço que ele tem que fazer. Ele pede para tratar com amor, que é um sentimento que ele acha que ele não é digno, mas é uma humildade que ele tem, que ele pede para que Deus, na sua infinita sabedoria, no seu amor, no cuidado, na longanimidade, em tudo, Deus se compadeça com misericórdia e trate ele com amor, porque ele precisa disso, nós precisamos disso, saber que nós temos um Deus que nos ama, um Deus que está presente, está perto, e nós temos um contato estreito com ele. Não é um Deus de longe, mas sim um Deus que está muito perto. E ele fala: ensina-me teus decretos, porque anseio por santidade. É um senso de uma pessoa que precisa que Deus venha dar o suporte necessário. Talvez no momento de fraqueza espiritual, no momento que ele está fraquejando, mas ele clama que ele precisa se separar desse mundo. E as aflições estão fazendo com que ele volte para trás. E ele precisa desatar esse nó. E só a influência espiritual de Deus que vem e toma e diz
para nós assim, que sendo servo de Deus, ele tem que cuidar de nós. E ele vai dizer aqui no verso 125, sou teu servo, sabendo que sendo servo, sendo escravo, era um título, mesmo para um rei naquela época, sendo servo do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, do Deus Altíssimo, era um título honroso, diferenciado. Versos 126, 27 e 28 diz, Senhor, está na hora de agires, pois eles descumpriram a tua lei. Pois amo teus mandamentos mais do que o ouro, sim, mais do que o ouro puro. Por isso dirijo meus passos por todos os teus preceitos e rejeito toda a vereda de falsidade. Para ele, desrespeitar a lei do Senhor e contra a Bíblia Sagrada é um fato terrível. Hoje, infelizmente, a gente vê nos púlpitos por aí, pessoal manipulando o auditório usando a palavra de Deus, não pregando, usando a palavra de Deus, e se tornou algo normal. Mas para o salmista é um fato terrível. Para nós que cremos que a palavra de Deus ela é a verdade e ela foi criada por Deus no céu, porque é a própria verbalização do Deus vivo para nós, nós também temos que achar um fato terrível. E nós temos que ver também que ele ama a palavra de Deus. Verso 127, ele diz que ama os teus mandamentos mais do que o ouro. E ele considera isso algo superior. Por isso ele odeia aqueles que desrespeitam, manipulam, distorcem a palavra do Senhor. Muitas vezes eles negam a inspiração da própria palavra de Deus. Muitas vezes é colocado sobre os altares uma tradição que vai contra a palavra de Deus. Não só são as pessoas que não creem em Deus que desvalorizam a palavra, muitas vezes aqueles que conhecem também. Então, nós vemos assim que a palavra de Deus é tratada por alguns com ceticismo. Ninguém bota fé mais do que a palavra de Deus diz, com indiferença. Acha que porque foi um livro escrito ao decorrer da história, 4.500 anos mais ou menos de história descrito nesse livro, que é um livro divino, se acha ultrapassado. Agora as obras de filósofos, as obras de pensadores da atualidade, ela tem muito mais valor do que a palavra do Deus vivo para alguns. E isso, nesses tempos que nós estamos vivendo, a igreja tem que ter o desejo que Deus venha intervir a favor da igreja para que a palavra volte para o lugar correto, que a palavra de Deus ela tenha primazia no culto. Hoje nós vemos algumas situações que a palavra de Deus já não é mais a primazia. Muitas vezes nós temos cultos de 2, 3 horas e a transmissão da palavra de Deus é 10, 15 minutos no máximo. Às vezes se faz uma leitura, mas a programação é tão extensa que a palavra de Deus já não tem lugar. E ela é primazia na nossa vida, porque somente a palavra de Deus é a verdade. Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Ele é a palavra. Ele é o verbo divino, que no princípio estava com Deus, e Ele é Deus. E nós vemos que a igreja tem que começar a querer essa intervenção de Deus para que a palavra de Deus volte ao seu lugar. Nós temos total dependência do Deus vivo se revelando através da sua palavra, que somente a sua palavra é a verdade. Nós vemos também que no verso 127,
O objeto do amor do salmista são os mandamentos do Senhor, é a própria palavra de Deus. O grau de amor é muito maior do que tudo que tem nessa terra, porque um dos metais mais preciosos que existe aqui no nosso planeta é o ouro. Para muitos é precioso demais, mas no céu é asfalto. As ruas lá são feitas de ouro. Então, nós temos que desejar a palavra de Deus mais do que o ouro puro, mais de qualquer coisa nesse mundo. Sabemos que só ela nos traz a verdade, só ela liberta, só ela cura, só ela transforma. Os mandamentos de Deus são melhores do que o ouro. O amor por eles é proporcionalmente mais nobre. Então, quer dizer, o amor que você tem que ter pela palavra de Deus tem que ser superior a todas as riquezas desse mundo. E nós temos que ver aqui, meus queridos, finalizando, verso 128, por isso dirijo meus passos para todos os teus preceitos e rejeito toda vereda de falsidade. Isso quer dizer, salmista Davi se carrega, se enche com a palavra de Deus e se coloca na direção do trono de Deus, caminhando para ter uma vida com Deus. Nós temos que caminhar não olhando para frente, nós temos que olhar para cima, nós temos que enxergar o céu, sabe? Não temos que olhar nem para a direita nem para a esquerda, nós temos que olhar para o céu, olhar para cima. E aqui, quando nós enxergamos isso através da palavra, nós nos enchemos, ficamos felizes e sabemos que a palavra de Deus ela é suficiente. E que a Bíblia, ela está correta em todas as suas colocações. A sua ciência é correta, a sua história é verdadeira, as suas promessas são genuínas, a sua moralidade é perfeita e as suas doutrinas são divinas. Então, não existe nada que desabone a palavra de Deus. E é por isso que nós temos que firmar os nossos passos na palavra de Deus, e com isso nós vamos rejeitar toda a falsidade, todo o ensino contrário, toda forma contrária de opressão vai cair por terra. Então, só relembrando, só aprendendo 4 lições com isso. Os homens maus não louvam a verdade, porque não podem amar a palavra. Como é que alguém que não conhece a palavra, não quer a palavra, vai louvar a verdade? Segundo lugar, é uma circunstância suspeita quando são encontrados falando bem de qualquer parte dela. É um beijo de Judas a fim de trair seus interesses. Então, quer dizer, como é que alguém que não conhece a palavra de Deus, que não tem um contato com Deus, vai poder falar algo bom daquilo que ele não conhece? Em terceiro lugar, deve ser direito aceitar e amar aquilo a que os maus se opõem. O mundo odeia a palavra de Deus. E se o mundo rejeitou a Cristo, e a palavra de Cristo é a verdade, nós temos que seguir a palavra de Cristo, porque o mundo já nos rejeitou também. É seguro estar, em quarto lugar, é sempre seguro estar em um lado oposto ao deles. Então quer dizer, você sabe que aquele que não teme a Deus, que não teme a sua palavra, está de um lado, se você for para o outro lado, é certeza que ali é bênção de Deus, porque a palavra de Deus vai te direcionar para o caminho correto. Então nós sabemos que a palavra de Deus ela é a verdade. Ela é mais preciosa do que o ouro puro. A palavra de Deus ela nos dá o livramento, ela nos dá felicidade, tranquilidade, faz com que nós professemos a nossa fé de sermos servos diante de Deus e nos apresentemos diante dele e ser gratos para ele na eternidade, de hoje para a eternidade. Nós queremos que o Senhor guie os nossos passos, direcione os nossos passos e nos leve para longe de toda falsidade. É o desejo que você precisa ter também,
que eu preciso ter. E não é só um dia, é todo dia. Por que esse salmo é tão extenso? Porque é como se fosse semana após semana Davi escrevendo as situações que estavam se passando. E você vê que cada dia mais as situações, elas não mudam, mas vai aumentando a intensidade da perseguição, vai aumentando a necessidade de se calçar com a palavra de Deus para que você continue tendo força para caminhar, e só a palavra de Deus ela vai poder te dar o que você precisa e o que você necessita para caminhar nesse mundo tão cruel. Vamos orar, meus queridos? Senhor, eu te agradeço, eu te louvo pela vida dos teus filhos, Pai, e venho pedir que a tua mão nos conduza. Senhor, toma-nos pelas mãos, nos direciona para um caminho reto, Pai, para que nós possamos chegar até o Senhor. Meu Deus, precisamos que os teus preceitos nos completem, que o Senhor nos afaste de toda a falta de integridade desse mundo, que o Senhor, Pai, venha cuidar, Pai, de nós aqui. E eu também faço um pedido especial, Senhor, Pai, às pessoas que não conhecem a tua palavra, as pessoas que não te conhecem. Meu Deus, abranda esses corações para que nós possamos chegar até eles e apresentar, meu Deus, a beleza da tua santidade. Meu Pai, cuida de nós, porque eu coloco cada um dos teus filhos nas tuas mãos e a minha vida também, porque eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, se essa palavra tocou sua vida, se você acha, se você crê que pode mudar a vida de alguém, compartilhe, porque o que Deus nos deu de graça, nós temos que dar de graça. Pode baixar no seu celular, compartilhar, copiar o expulso, fazer o que você quiser. Não importa, porque, afirmo mais uma vez, Deus nos deu de graça e nós temos que dar de graça. Eu peço apenas para que você nos siga nas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, Spotify, Deezer, tudo IPR de Novaes. E também aqui no meu perfil do Facebook também. Que Deus venha abençoar a sua vida, que você seja abençoado e fique firme. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós, e todos nós dizemos amém. Que Deus abençoe sua vida.